Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui nessa live trabalhando esse tema tão importante que é a arte sacra. E então eu sou o Padre Tiago, sou natural da Diocese de Barretos, interior de São Paulo, e desde 2015 eu assessoro o setor de espaço litúrgico da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Então, só para a gente compreender, a CNBB, dentro da Comissão de Liturgia, a Comissão de Liturgia é dividida em 3 setores, que é o setor de pastoral, o setor de música litúrgica e o setor de espaço litúrgico. Então, somos, 3 assessores que acompanham essa dimensão litúrgica da igreja, né? Juntamente, claro, com os bispos que constituem a comissão. E a função do setor de espaço litúrgico é orientar as nossas dioceses, os nossos bispos, os nossos clérigos, nossas comunidades na elaboração de projetos, pensar programas iconográficos, as orientações para o espaço litúrgico. Então, quero agradecer a oportunidade, o convite de ser um dos mediadores dessa live e poder estar partilhando o trabalho que a CNBB faz e também mostrando que no Brasil nós temos grandes artistas, pessoas muito competentes, né, que pensam, que estudam, que refletem sobre a arte sacra. E, de modo especial, no pós-Vaticano II, nós adotamos a terminologia arte litúrgica, mostrando que, pós-Vaticano II, nós temos uma arte própria para as igrejas, né? E, então, esse diálogo entre o passado, né, barroco e tantas outras coisas bonitas que nós temos no Brasil, e também agora pensando uma arte pós-Vaticano II que venha corresponder à realidade da nova liturgia. Então, agradeço o convite e sejam todos bem-vindos. Nós temos vários artistas, professores, estudiosos que estão conosco. Então, será uma tarde agradável, onde nós vamos poder conhecer, de modo especial, algumas pessoas que estão produzindo arte litúrgica, né, na Igreja do Brasil. Então, para iniciar a nossa conversa, Elias, acho que poderíamos pedir para que os nossos convidados aí pudessem se apresentar, falar um pouquinho, né, de onde são, que trabalho desenvolve. Nós temos vários artistas com técnicas diferentes, então que técnica desenvolve? Se já tem algum trabalho em algum lugar que poderia servir aí de referência para quem às vezes mora perto e visitar e conhecer. Vamos também acolher a irmã Patrícia, que é de São José dos Campos. Bem-vinda, irmã. Obrigada, Padre Tiago. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente essa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Estamos sim. Atualmente estou morando na Diocese de São José dos Campos, que é a diocese de origem da minha congregação. Estou aqui, retornei a São José desde fevereiro. Tive a graça de conhecer o Padre Tiago, ainda só Tiago. Ele era ainda seminarista lá em Barretos, morei um tempo lá. E comecei nesse mundo da arte sacra praticamente em 2007. Foi quando eu entrei numa capela lá em Joinville, uma vez fomos dar formação lá, e eu vi um pantocrator. E quando eu vi aquele desenho, eu me senti muito tocada pela forma como ele foi pintado, como aquela capela tinha sido planejada. E foi naquele momento eu senti um chamado para atuar nessa área. E aí eu comecei a pesquisar, a me interagir um pouquinho mais sobre o tema, até porque a minha formação de base é enfermagem. Trabalhei por longos anos somente em hospital, e foi naquele ano de 2007, 2008, tirei um tempinho para me encontrar com um padre do rito melquita, que me apresentou a iconografia bizantina. Aí, a partir disso, eu comecei a me interessar sempre mais e mais. Em 2011, eu tive assim a graça de poder estudar, fazer especialização em arte sacra pelo Ateneu Regina Apostolorum, lá em Roma. Foi o que me abriu bastante o leque assim sobre esse assunto de arte sacra. E aí começaram os trabalhos, começaram os pedidos, mas naquele tempo, como eu morava fora,
eu não tive oportunidades assim de produção. Então, eu realmente aproveitei aqueles anos para estudar, para praticar a teoria, digamos assim. Lia muito, estudava muito, visitava igrejas, e morando na Itália sempre essa particularidade artística que lá tem, abriu muito vários caminhos, abriu um leque. Depois, em 2015, 14, 15, eu consegui, através do Museu de Arte Sacra de São Paulo, uma bolsa de estudos, que eles fizeram uma parceria com a Escola de Arte Sacra de Florença, e eu voltei para a Itália, fiz mais um ano de estudos lá, aí já era um pouco mais prático, com pintura, escultura, trabalhos de metal, madeira, foram outras experiências bastante importantes para mim. Atualmente, trabalho diretamente com arte sacra, em parceria já tenho um arquiteto que trabalha comigo, e nós conseguimos agora trabalhar em conjunto. E essa experiência de trabalhar junto com um profissional de outra área, digamos assim, mas que nos complementa, enriqueceu muito o nosso trabalho, porque a gente consegue produzir desde arquitetura, reforma ou construção, e a arte de arquitetura e a arte sacra em si, programas de iconografia, já nascem juntos, e isso tem sido, para mim, uma riqueza importantíssima, de não trabalhar um trabalho solitário, digamos assim, mas um trabalho em parceria, e tentando convencer alguns padres, porque toda essa mudança que a CNBB vai colocando, que a gente vai lendo e vai resgatando do Vaticano II, que parece tudo novidade, mas já está em 50 anos a nosso, a nosso dispor, e agora que a gente parece estar despertando para as orientações do Vaticano II, enriquece bastante, porque a gente entra num diálogo, e às vezes não um diálogo, sempre aquela dificuldade de entrar em consenso, quando o assunto é liturgia, parece que é igual polêmica para alguns, né? Outros já é solução. Então, é um campo bastante vasto, para mim tem sido muito enriquecedor, tenho crescido muito até na questão prática, técnica, mas também tenho crescido espiritualmente falando, porque trabalhar com a beleza, trabalhar com a arte é realmente muito enriquecedor. E Que para bom, mim, irmão. que nessa tarde, com tantos artistas, ter sido convidada para estar aqui, foi realmente bastante, é um prazer, uma alegria imensa. Que bom. Seja bem-vinda, irmã. E aproveito. Então, precisamos ter essa diferenciação quando nós falamos dessa arte religiosa e dessa arte sacra, que infelizmente o termo arte sacra ficou muito preso ao barroco, a essa arte um pouco mais do passado, então cunhamos dentro da CNBB o termo arte litúrgica. E muitos dos nossos artistas aqui têm esse trabalho de pensar uma arte litúrgica, ou seja, uma arte para as igrejas construídas hoje, porque lá na frente esse tipo de arte vai ser a identidade, né? Vai ser o testemunho da nossa época. Então, quero aproveitar e talvez já lançar uma pergunta aqui para os nossos convidados. Como pensar essa arte litúrgica hoje? Como olhar para o passado, né? E eu lembro do padre Rupnik, na conferência em Castanhal, falava da arte das catacumbas e etc. Como pensar nessa arte, olhando o passado, e como produzir uma arte litúrgica hoje que corresponda à nova liturgia? Alguém aí dos nossos convidados queria partilhar um pouquinho o que é essa arte litúrgica, como que vem essa inspiração para pensar, projetar um programa? Uma Patrícia, lá as mulheres sempre corajosas. Quando a gente fala sobre inspiração, é o grande desafio a gente começar por uma inspiração, da onde que eu vou tirar essa inspiração para começar um projeto. Eu penso que a arte litúrgica, a arte sacra, ela começa a partir da intimidade com Deus. O artista, tanto João Paulo II, o Papa Bento, sempre falou sobre o artista é alguém apaixonado
pelo que faz. Para mim, a arte nada mais é que um transbordamento dessa paixão, porque a arte é um serviço a Deus e ao povo também. Então, a gente precisa primeiro procurar a inspiração em Deus. Ele é a fonte de toda inspiração. O Espírito Santo é a fonte de toda inspiração. Uma vez que você entra nessa conexão entre você mesmo e Deus, acho que você tem que definir um tema, né? Quando a gente está desenvolvendo um projeto, ele tem que ter um tema. Aonde é que eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? Vou dar o exemplo do trabalho atual que eu estou fazendo. Então, o reitor, que a gente está trabalhando agora numa capela de um seminário de teologia. Então, eu entendo assim, a gente começa a partir de um tema. Então, a gente está trabalhando na capela de um seminário. O que a gente tem que considerar ali? Qual é a comunidade, a característica daquele grupo que vai usufruir daquele espaço? Se eu estou fazendo um espaço onde haverá diariamente um encontro para seminaristas estudando teologia, eu preciso trabalhar um espaço em que corresponda, ou melhor, que aquela pessoa se encontre verdadeiramente dentro daquela fase que ela está vivendo. Então, o padre me propôs um tema que foi, por exemplo, a transfiguração, porque ele falou da questão que aquele seminarista na teologia já está se aprofundando um pouco mais na sua formação. A partir do momento que a gente define um tema, a nossa inspiração começa a ficar um pouco mais rebuscada. Então, aí a gente busca na palavra de Deus, o que a palavra de Deus vai orientar. A própria cena bíblica já é fonte de inspiração, porque ali tem elementos, tem pessoas, tem situações, tem descrições que já vai nos apontar um caminho para seguir. Eu acho que esse é o primeiro segredo para você ter uma boa inspiração. É pegar aquele tema, se aprofundar primeiramente no sentido daquele tema, para depois desenvolver algo artístico especificamente. Porque a expressão artística, ela é uma consequência, primeiramente, como eu falei, do encontro na oração. E aí, assim, a gente começa a buscar. Depois, eu penso que temos que ter como base, como o senhor falou, dessa questão das orientações do concílio, se a gente não procura as referências nos documentos, as orientações e os desdobramentos dos documentos da igreja, que são de artistas, escritos de professores, de teóricos, referências, isso tudo são bagagens para que a gente burilhe aquela inspiração. Então, por exemplo, a gente fez esse projeto para essa capela, fomos apresentar esse projeto e ainda não era correspondente ao que o padre, assim, não necessariamente o que ele queria, mas ele mesmo nos chamou atenção para alguns pontos que poderíamos aprofundar e aquela ideia ainda ser melhor. E aí é que é interessante, acho que o Concílio Vaticano II vem nos alertar para esse diálogo. Quando a gente consegue dialogar no momento da inspiração, essa inspiração ela toma uma forma realmente muito rica, porque ela é consequência de um diálogo. Eu entendo assim, o Concílio Vaticano veio nos ensinar a dialogar. A partir do momento que você consegue se comunicar, a sua arte se torna comunicativa. Então, para mim, ser uma artista pós Vaticano II é ter essa paixão, ser uma pessoa apaixonada pelo que faz, ser uma pessoa que busca inspiração numa fonte segura, que é o próprio Deus, e ter algumas referências, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho vai servir. Isso já é o ensinamento do Bento XVI. Então, a gente procura... temos que ter essa fonte de inspiração segura, que para mim são os documentos da igreja, as orientações da igreja e o diálogo. Tanto que Padre Tiago e as outras, né? Eu estou trabalhando num outro projeto numa paróquia, que é aqui do lado de São José, que é em Jacareí, e levantou-se a política da cruz no presbitério, né? E a gente tentando ensinar os padres a rezar.
que deveríamos mudar um pouco essa concepção de considerar a cruz como algo que é passagem, que não é a finalidade, sobre o tema escatológico. E, a princípio, ele não concordou, e foi difícil. Quando ele viu a live que o senhor fez com o Dom Armando, acho que uns dias atrás, ele me ligou, dizendo assim, olha, eu vi uma live, só quando você escuta o padre, o bispo, você se convence, né? Então, assim, o artista ainda não é muito bem escutado, a gente ainda não está sendo convincente, talvez, eu não sei, ou os padres ainda têm um certo receio de que a gente não é uma fonte segura. Então, acho que a gente está no momento aqui no Brasil de arte sacra que nós, artistas, temos que realmente encontrar o nosso espaço. Porque quando se vai falar de reforma ou de construção, o artista é o último a ser chamado. Aí eles apresentam uma paredona lá para a gente, ó, faz uma pintura aqui, e a gente não participou do projeto, a gente não participou de um tema escolhido, e tem artista que se contenta com isso, tem a paredona pronta para pintar e vai lá e pinta. E eu acho que não, a arte sacra não deve nascer dessa forma. A arte sacra ela tem que ser concebida junto, ou com uma reforma, ou com um projeto, e a gente fazer parte. Então, para mim, a maior linguagem do Concílio Vaticano II é o diálogo. Multiprofissional, cabeças diferentes pensando, para chegar num consenso para essa arte sacra realmente servir à liturgia. Excelente, irmã. E você tocou em muitos pontos que são essenciais e fundamentais, né? Primeiramente, a questão da espiritualidade do artista, né? Porque, ora, qualquer pessoa pode pintar uma igreja? Não, né? Nós estamos vendo que a arte ela deve traduzir a fé daquela comunidade. Então não adianta eu pegar uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não conhece as Sagradas Escrituras e colocar e dizer assim, pinte alguma coisa, ou pinte tal coisa e etc. Né? Pode até ficar bonito, mas nem sempre vai revelar o mistério. Né? Então, acho que o papel fundamental da arte e litúrgica primeiramente é ser essa expressão da vida litúrgica, da vida de oração, da vida de fé daquela comunidade. Então é fundamental o artista ter uma vida de espiritualidade. E aí, se a gente for pegar a história dos grandes iconógrafos da igreja, nós vamos ver que eles ficavam em jejum, rezavam, né? Eles tinham uma preparação antes de começar qualquer obra, né? E ali nós vimos que, de fato, Deus agia e essas obras, então, de fato, tocavam e evangelizavam. E a senhora falava também das fontes, né? Qual que é as fontes? Aí os documentos da igreja e etc. E aí eu digo que a primeira fonte para pensar um programa iconográfico é a própria liturgia. Né? Então depois vocês podem partilhar um pouquinho mais, mas a gente tem insistido muito isso. Né? Olha, uma vez que aquela arte deve ser reflexo da vida litúrgica, reflexo daquilo que está sendo celebrado, então, nada melhor do que eu ir lá na fonte. E aí, sempre quando eu estou dando formação, estou dando aula, eu dou um exemplo. Por exemplo, vamos pegar a capela do batismo. Qual que é a imagem que a gente mais vê numa capela do batismo? É o batismo de Jesus por João Batista. Então, João Batista batizando Jesus. Ora, mas o nosso batismo é o mesmo batismo de João? Não, né? O batismo de João era um batismo de conversão e etc. Né? O nosso batismo é um batismo de adesão, de entrar dentro dessa filiação divina, então tem toda uma outra característica. E aí, então, vocês podem perguntar, mas, padre, o que eu vou pintar, então, numa capela batismal se eu não posso pintar a imagem de São João Batista? Ora, não é que não pode, mas vamos pegar a liturgia do batismo. Vamos pegar, por exemplo, a oração de bênção da água batismal. Se a gente for pegar a oração de bênção da água batismal, é belíssimo, tem uma espiritualidade riquíssima ali. Então, lá começa falando primeiro uma anânimes da água. Então, três anânimes, memórias, em que Deus utilizou da água para se comunicar, se revelar no Antigo Testamento, e depois 3 do Novo Testamento. Então, para quem não conhece a oração, depois podem buscar aí, oração de bênção da água batismal. Então ele começa falando da água da criação, né, lá do Gênesis, que é a água que estava tudo vazio, o Espírito pairava sobre as águas. Depois fala da água do dilúvio com Noé.
Depois vai falar da água do Mar Vermelho, da passagem do Mar Vermelho. Então, olha, 3 fatos importantes da história da salvação do povo judeu em que a água era um elemento principal. Depois, ele vai falar do próprio batismo de Jesus por João Batista, né? Então, primeira análise do Novo Testamento. Depois, esse sangue e água que jorrou do lado aberto de Cristo. E depois, a própria água do batismo, né? Então, se eu quero pintar e se eu tenho espaço, olha, já pensou se a gente pudesse pintar todos esses momentos e depois pegar os nossos catequizandos, os nossos fiéis e levar lá e dar uma catequese, ler a oração, ou então no próprio dia do batismo, enquanto o padre está fazendo a bênção da água, né, as pessoas olharem para a parede e ver aquela oração expressa na parede, né? Então, isso que o concílio resgatou, né? Essa arte que brota da própria liturgia e que um exemplo claro que nós temos foi o que o Cláudio Pastro fez no Santuário de Aparecida, né? A gente pode pegar toda a liturgia, o Evangelho, as liturgias do próprio ano litúrgico, nós vamos ter ali um exemplo profundo disso, né? Eu posso só falar uma frasezinha? Pode. Eu quero ler aqui para terminar, acho que deixar como uma mensagem, uma frase de Bento XVI, e ele fala assim: vós, artistas, são guardiões da beleza. Vós tendes, graças ao vosso talento, a possibilidade de falar ao coração da humanidade, de tocar a sensibilidade individual e coletiva, de suscitar sonhos e esperanças e de ampliar os horizontes do conhecimento e do empenho humano. Que a gente possa realizar isso em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade. Amém. Muito obrigado.